A gente tem um bonito 200 réis de níquel do Brasil republicano, então a gente tem a legenda Ordem e Progresso acima e 15 de novembro de 1889 abaixo. Então um lema positivista e abaixo a data aí da proclamação da República. Ao centro o valor, né, com fundo linhado. Sempre a borda do 200 aqui, né, e desse valor é que acaba desgastando primeiro, né? Então sempre bater o olho ali. Esse tá quase bom, né? Tá em bom estado. Aqui, mesma coisa, no centro da peça aqui, a estrelinha menor do cruzeiro sempre acaba denunciando já o estado de conservação da peça. E essa aqui tá bem bonitinha, né? A gente vê que tá tudo bem preservado. Legenda República dos Estados Unidos do Brasil e a data da cunhagem, 1889. Tem uma batidinha aqui e ela tem o fundo o bordo liso, né? Então pecinha grandona de níquel, bem legal, eu gosto bastante dessas séries de níquel. Aí nós temos duas pecinhas de prata do início do Brasil republicano, né? 500 e 1.000 réis. Chama atenção abaixo aí do valor facial das duas, a gente vê o V gramas no 500 e o X grama no 1.000. Então a gente sabe aí que 5 gramas correspondem a 500 réis e 10 gramas a 1.000 réis nesse período, né? Então fica interessante a forma didática como o peso é dado na peça, né? Pecinhas aí da mesma série, né? Então aí outro lado delas com a representação da República, uma de 1906 e outra de 1911, ambas com serrilha. Prata 900, né? Então uma boa pureza de prata aí, né? O mais puro possível que poderia ser colocado na feitura de uma moeda, né? Uma vez que se deixasse com mais prata que isso, o material provavelmente não teria a durabilidade necessária para a circulação. Aí nós temos uma bonita e grande pecinha de prata do Brasil republicano. Então, 2.000 réis, é uma moeda grandona. Ao centro a gente tem aí as armas do Brasil, né, com a legenda Estados Unidos do Brasil, 15 de novembro de 1889. Legenda maior aqui, Ordem e Progresso, e o valor. Continua figurando aí os ramos de café e fumo, representando então aí as riquezas do Brasil. Aqui do outro lado a representação da República, né, e as estrelas em volta, as estrelas que representam o Estado, né, e os tracinhos a união desses estados. Então, República dos Estados Unidos do Brasil. Pecinha datada de 1913, pecinha serrilhada. Então, pecinha bem bonita aí do Brasil republicano, de prata 900 ainda, então na primeira leva de moedas aí do Brasil republicano, peça bonita e grandona. As moedinhas da série dos brasileiros ilustres, né, dessas aqui feitas em níquel, volta e meia causam bastante problema nas redes sociais, uma vez que essa pecinha, quando apresenta um reverso invertido, acaba tendo um valor maior de catálogo. Entretanto, a confusão sempre é gerada, uma vez que essas peças têm reverso de medalha. Então, quando você pega a pecinha assim e vira ela aqui, continua correta. Por quê? É um reverso de medalha, todas são assim. Elas são diferentes das atuais moedas do real que tem o reverso de moeda. Então causa bastante confusão. Então sempre ter atenção, né, para fazer a leitura do catálogo, primeiro ver se a peça apresenta reverso de moeda ou de medalha, para depois fazer a conferência se ela se trata ou não de um reverso invertido. Então sempre bom ter atenção quanto a isso para não se enganar e achar que tem uma raridade. Para numismática, muitas vezes a própria liga na qual a moeda é feita já caracteriza ela como uma nova moeda. A gente tem um exemplo aqui da mesma peça, né? Mesmo que tenha aí anos diferentes, mas enfim, o mesmo design, e ela aparece em chamado níquel rosa e o níquel comum. Então a coloração dela muda de acordo com a quantidade de cobre, né, que é colocada juntamente nessa liga, deixando ela mais para o marrom ou mais para o cinza. Então, mesmo que essas pecinhas tivessem a mesma data, em teoria na coleção deveríamos ter duas, uma com cada tipo de liga, uma vez que esse tipo de liga vai influenciar na decisão de ser mais uma moeda na coleção. Então, uma sutileza aí que também deve ser observada aí quando você estiver montando o seu acervo, né? Se o tipo de metal você vai considerar como uma peça nova e diferente, deve ter as duas ou não. Cada um faz a sua coleção e tem seus próprios critérios, mas não deixa de ser um aspecto interessante para levar em conta. Muitas vezes as pessoas entram em contato, né, fazendo referência a essas pecinhas de 50 centavos de 1998. Se tem valor para coleção. Basicamente o que eu posso dizer é que, assim, em estado de conservação como esse, muito circulada, bem gasta, dificilmente algum colecionador vai querer pôr em sua coleção.
né? Vai buscar peças mais bonitas, em bom estado, mais vistosas, né? Uma vez que a coleção está relacionada aí também com a admiração, né? De você olhar uma coisa bonita, né? Mesma coisa um carro antigo, né? Ninguém que gosta de um Fusca vai ter um Fusca todo podre, capenga, cheio de defeito e pedaço caindo. Ele vai querer um Fusca bonito, com uma pintura original, esse tipo de coisa, né? Então sempre se busca aí moedas em melhor estado de conservação. Então essas aqui bem circuladas acabam não atraindo colecionadores. Aí nós temos um bonito carimbo integralista. Então a gente pode ver aí sobre a moeda colocado o sigma com a silhueta do mapa do Brasil. Isso aí era uma simbologia bastante divulgada pelos integralistas, né? A ideia de colocar o sigma sobre o Brasil representando aí a chegada do integralismo ao poder, né? A colocação do Estado integral proposta deles para o Brasil. Uma proposta no perfil mais corporativista, bem parecido com a experiência Estado novista do Getúlio, que durou entre 1937 e 1945. Então aí uma pecinha que era marcada aí para se transformar numa lembrança de algum evento, alguma comemoração, enfim, né? Daí se vendia por um valor maior que o facial para arrecadar fundos aí para o movimento. Então carimbo de tipo 1 aí do estudo que eu fiz, que eu classifiquei. Aí nós temos uma pecinha interessante, uns 5.000 réis do Brasil republicano, datado de 1936. E leva aí duas carimbagens diferentes, então tem dois carimbos do sigma integralista. E carimbos diferentes, né? Então duas punções diferentes aplicadas sobre uma mesma moeda, né? O que talvez indique aí que tenha uma mesma origem, né? Uma mesma pessoa aí pode ter feito, aberto esses dois cunhos e aplicado na moeda né, os dois cunhos diferentes. Então, pecinha legal da coleção aí, são mais de 23 carimbos diferentes catalogados até o presente momento, todos eles aí com um signo, que a gente vê a marca, né, da carimbagem que acaba aparecendo do outro lado da moeda, né? Então, pecinha da coleção, carimbo integralista sobre prata.